Bom dia, Elis. Bom dia, Ari. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Vou aguardar só um pouquinho, ver se alguém chega. Sem problema. Bom dia, Luana. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? E aí, meninas, o que vocês me contam? Como que tá indo? Ai, eu vou te falar que essa semana eu acho que eu dei uma descontrolada, viu? Eu percebo que quanto mais eu tenho coisas pra fazer, e aí eu procrastino, e aí eu quero comer. E aí você come? Qualquer, tipo, eu comprei um monte de fruta aqui em casa, então, assim, eu tô tentando fugir pra fruta, mas eu dei umas escapadas. Eu comprei um bolo, tipo, comer um doce, sabe? Ai, tá difícil o negócio do doce, viu? Entendi. Mas ontem eu não comi. Ontem eu comi só fruta. Mas aí eu não como. Tipo, aí pego um pouquinho de uva. Aí daqui a pouco eu vou e pego uma banana. Tá, entendi. Tem É que. meio descontrolado, mesmo quando não é doce, sabe? Sei, você fica beliscando, você fala, né? Fico. Beleza. A gente conversa melhor no individual. Bom dia, Tá. Karine. Eu não entendi. A gente conversa melhor no individual sobre esses detalhes, Beleza. tá bom? Bom dia, Karine. Podemos começar? Podemos? Karine, tá bem baixinho. Bebê. Ah, eu tô no fone aqui. Cadê o povo? Não sei, Eu- mas vamos começar, que senão a gente Bora. não tem tempo, certinho? Joia? Meninas, a Certo. semana a gente vai falar um pouco mais sobre a organização da cozinha, de preparar refeições, né? Eli, você conseguiu ver o vídeo que eu mandei ontem? Ariane, eu abri, só que no final eu tava tão cansada que eu não consegui ver. Eu Certo. quero ver hoje, tá? Tá bom. A Luana eu Desculpa. sei que não conseguiu ver, tá? Vou gravar um outro pra você, Luana. Aí eu jogo no grupo também. O vídeo ele era bem básico, né? Ele tinha um cardápio semanal e uma lista de compras. Então, hoje a gente vai começar a aprender a usar esses materiais para facilitar nosso dia a dia. O que eu sugeri no vídeo é você preencher o cardápio semanal, sentar e pensar em refeições que você quer fazer durante o dia, passar aquilo para a lista de compra e fazer aquele planejamento que é o que a gente fez parecido com o das frutas. Vou ir fazer compra tal dia, para não deixar faltar aquilo que eu coloquei na minha lista, no meu cardápio, que eu me propus a fazer, tá? É,
Hoje a gente fala mais assim, cheguei das compras, como eu vou fazer, como que eu vou facilitar minha semana. A partir de hoje, gente, o que eu vou falar pra vocês é o seguinte: não adianta não fazer. Se a ideia é a mudança, é se alimentar melhor, é comer mais em casa, vocês agora vão ter que começar a programar melhor a semana, encontrar um dia aí pra fazer esses pré-preparos, tá? Esse pré-preparo ele vai ajudar muito na semana que você tá mais corrido. Muito provavelmente você vai escolher o sábado pra fazer essas refeições, deixar algumas coisas prontas. Porque aí na semana você vai ganhar em torno de 1 hora por dia, tá? E talvez ali no final de semana você gaste 3 horas para deixar essas coisas prontas. Entenderam? Aham. Então com canetinha aí, papel, a aula tá sendo gravada também, né? Vamos ver se fica boa dessa vez. Ó, começando a dica assim, vamos lá. Arroz. O arroz, bem ou mal, durante a semana a gente gasta em torno de 15 a 20 minutos preparando o arroz, né? Fora o tempinho dele de cozinhar, que às vezes a gente fica ali, claro que a gente vai fazendo outras coisas. Mas assim, a dica que eu dou do arroz, existem 2 formas de você fazer o arroz para no meio da semana você ficar muito mais fácil de você consumir ele, tá? A primeira você vai pegar o arroz, refogar ele como de costume. Todo mundo sabe como refoga arroz? Luana, Elis, Sim. vocês sabem, né? Que é colocar o óleo, a cebola, enfim, o tempero que você gosta. E você vai fritar esse arroz. Você tem que ter em média, assim, o que você come por dia, tá? Você e quem tiver na sua casa. Então, assim, se você come 1 xícara de arroz por dia, você pode programar e fazer 7 xícaras de arroz de uma vez, tá? Então, você vai pegar uma panela maior, refogar o alho, a cebola, o tempero que você usa e já preparar 7 xícaras de arroz, fritar. Depois desse arroz já frito, aí você vai esperar ele esfriar, colocar em saquinhos ou em potinhos e levar ao congelador. Esse arroz está pronto para uma semana. Quando for colocar ele na panela, você vai fazer o quê? Pegar ele diretamente do freezer, pôr na panela e dobrar a quantidade de água para ele, tá? Por isso que eu falo assim, é interessante usar medidas para você não perder muito assim, o arroz não perder o ponto. Então, se tem 1 xícara de arroz dentro desse saquinho, você vai pôr 2 xícaras de água na hora que você jogar ele na panela. Entenderam? Gente, posso falar uma coisa? Eu não Pode. sei se vocês gostam de arroz integral, mas o arroz integral, ele dura muito tempo. Ele não estraga com a facilidade do arroz branco. Então, tipo assim, eu consigo, na boa, deixar um arroz integral na geladeira e comer a semana inteira. Sim, também é uma estratégia. O arroz integral, ele dá essa liberdade maior. Agora, o branco, às vezes, ele já pega um gosto, ele é diferente. O branco pega. O Mas branco para não quem dá. come o integral, também pode cozinhar para semana e deixar em potinhos e ir pegando só a quantidade que você já consome, tá? Sim. Esse é o caso pro branco. Quem quiser ainda pode deixar esse arroz já até cozido, tá? É óbvio que o volume vai ser maior, que ele vai crescer, né, quando a gente cozinha. Então você pode cozinhar e aí você vai fazer a mesma coisa, colocar em potinhos ou saquinhos depois de frio, depois de temperatura ambiente e congelar ele já pronto. Nesse caso, você só vai deixar ele um pouquinho menos do que o comum, coloca um pouquinho menos de água para deixar ele um pouquinho mais duro para quando você for descongelar ele, tá? Eu acho que tem mais volume, então você tem que ter um freezer bem grande às vezes para fazer para 7 dias. Então esse outro de você já deixar ele refogado e só colocar água, já quebra um galho. Por quê? Durante a semana você já vai evitar de picar o alho, mexe com uma panela, mexe com outra. Parece um detalhe bobo, mas que durante a semana se torna bem grande. Você acaba levando muito tempo. Se a gente fizer uma refeição na semana do zero, a gente gasta em torno de 1h30 fazendo o básico. Então, se você começa a deixar algumas coisinhas preparadas, você já tira esse tempo todo. Se você tem 1 hora de almoço, preparar uma refeição mais completa leva tempo e aí você acaba fazendo mais o básico. Então, deixar essas coisas semi-prontas vai ajudar. Entenderam do arroz? Ok? Sim. Ok. Do feijão, todo mundo conhece a técnica de deixar o feijão congelado, é que essa é muito antiga. Só não pode temperar, né? Isso, Eu aí você... tempero. Oi?
Eu tempero. Você já guarda Eu temperado? ia falar isso. Já. Eu ia falar isso, que talvez seja mais prático. Eu não guardo congelado, mas eu estava pensando justamente aqui em guardar congelado para ser mais temperado para ser mais prático. Tá. Eu não gosto, é uma questão pessoal, eu não gosto dele temperado e congelado, tá? Mas tem quem tempere e congele. Então, assim, aí vai de uma questão. Não mudou nada pra mim, então. Então, aí agora. vai de uma questão do paladar. Não tem problema nenhum. Então, pode fazer, Luana. Já deixar temperado. Então, você já. Vou pegar a dica da Karine, de Isso. como ela faz. A Karine faz o feijão branco, né? Ela põe salsinha, né, Karine? É coentro, né? É. Mas você põe na hora o coentro ou já põe pra ele congelar? Né? Quando eu tempero, eu já tempero a panelão, eu ponho nos potinhos e já congelo. Com coentro mesmo, você já congela? Aí então, gente, aí é uma questão de paladar. Tenta um pouquinho, faz. Assim, não muda muito, mas eu prefiro fazer ele na hora, tá? Então, antes eu temperava ele na hora, cada vez. Só que aí, pra reduzir mais tempo, aí eu já Sim. Então, e pra você o paladar ficou top, normal. Uhum. Beleza. Então, assim, pra quem quiser testar, já guardar temperado em potinhos, você só vai ter o trabalho de à noite tirar ele, né? Às vezes é melhor tirar ele do freezer pra ele não descongelar na panela, senão às vezes ele vira uma paçoca, né? Então você descongelar ele, esse é o segredo. Pra quem vai guardar ele sem tempero, você também tem que pensar a quantidade que você vai pôr por dia, se é pra almoço, janta e almoço, né? E para facilitar esse tempero também desse feijão, o que eu vou sugerir é, vocês vão anotando aí, gente. Tá gravando, mas vai anotando, senão depois eu não vou lembrar tudo. E aí, tempero. Eu, Ariane, tempero meu feijão só com alho. Uma dica para acelerar também aí o processo de você ter alho para refogar o feijão. Você pode pegar o dia que você se propôs a preparar refeições, já descascar uma quantidade grande de alho, guardar ele num pote na geladeira bem tampado. Se quiser ainda melhorar isso, você descasca ele, pica na mão, ou bate num triturador, ou rala, ou dá pulsadas no liquidificador e já guarda ele até triturado. Aí para isso você vai colocar ele num potinho bem tampado e preencher com óleo ou azeite. Esse pote você tem que cobrir ele com óleo ou azeite. Tampou e guardou na geladeira. Já facilitou aí mais alguns processos do seu dia, porque você tem o alho já pronto. Pegou no pote e jogou na panela, já com óleo e tudo. Não sabia que tinha que colocar óleo ou azeite para conservar? Isso, é para conservar. Tem pessoas que colocam sal. Eu não coloco porque eu prefiro dosar na hora, que às vezes a gente perde um pouco a mão, né? Que aí tem um sal ali. Eu não colocava nada. Aí você deixava o quê? Triturado? É. Mas você faz pouquinho ou muito? Ah, fazer tipo um copinho de requeijão, assim, sabe? Não, é importante colocar o óleo, que ele vai segurar o aroma, ele vai melhorar, vai evitar que azede, que aconteça alguma coisa. Você pode cobrir. E aí, quando você for usar, você não vai adicionar óleo na panela. A não ser que essa preparação precise de mais óleo. E aí você pode pôr o óleo ou o azeite, tá? Tá bom. O sal aí a gente é opcional, eu não coloco. Porque às vezes ele queima na panela também. Então o sal eu coloco na hora. E aí esse alho você vai usar para o quê? Para o bife, para outros tipos de carne, para outros tipos de preparações, tá? Então já facilita mais um processo. Arroz e feijão. Agora sim, legumes. Existem também duas formas da gente manter esses legumes aí prontos na geladeira. Ou você faz eles e deixa na geladeira por até 5 dias, ou você faz uma quantidade bem maior e congela uma parte. Vamos supor a abobrinha. Eu tenho uma abobrinha, eu vou chegar, vou lavar ela. Vou fazer ela como? Picada, ralada, em rodelas. Aí você vai decidir. Eu vou fazer vou fazer em rodelas. Então, vou pegar essa abobrinha, cortar em rodelas. Se eu quiser ali já colocar ela num saquinho, sabe esses saquinhos de cozinha? Pode ser deles, que às vezes a gente não tem potinho pra tanta coisa, tá? Pode ser esses saquinhos mesmo, descartáveis, que são próprios pra cozinha. Você, do jeito que ela tá, você já pode fechar ela bem fechada nesse saquinho, tirar o ar,
colocar ali dentro, tirar todo o ar, fechar e deixar ele na geladeira. Nesse caso, se tiver uma tapoar grande que se encaixe na sua geladeira, aí você pode colocar esses vários saquinhos nele e tampar, que vai evitar que congele, como aconteceu com a Mísia, que ela perdeu, né, uma grande quantidade de verduras aí, porque congelou. Então, se você põe num potinho, você evita isso. E se ele congelar, assim, já picado, é menos pior do que congelar ele integral. Eu não sei qual que é a logística disso, mas quando ele congela inteiro, ele se perde, ele queima. Mas se ele tá picadinho assim, congelar, você ainda consegue utilizar, porque muitas pessoas até congelam assim já e tiram para fazer. Essa é uma opção, tá picado, você só vai tirar da geladeira, colocar o alho que você já picou, a cebola vocês podem deixar picada também, tá? Coloca um pouco de óleo também, pode fazer essa cebola com pimentão, com outros temperos, que aí você só vai pegar uma colherada e temperar aquilo que você quer fazer, tá? E aí você vai pegar esse tempero aí que você já deixou picado, colocar na panela, um pouquinho de água, sal, os temperos do seu gosto, tampou, você já facilitou a sua vida. Porque às vezes esse processo da gente limpar, picar, é o que atrasa a gente de acabar fazendo verduras, né, vegetais. A gente faz o arroz, feijão e a proteína, e aí o vegetal fica para depois, porque eu ainda tenho que lavar, separar. Então se você já deixa isso pronto, você já tá um passo à frente de conseguir fazer ele. Essa é uma. Outra, você já pode fazer ele, aí eu falo fazer o processo inteiro. Limpou, picou, pôs na panela, cozinhou, tampou. Depois de frio, fazer a mesma coisa que você fez com arroz com feijão. Fechar, colocar num potinho, colocar num saquinho. Se for uma quantidade razoável, você pode deixar na geladeira até 5 dias, tá? Vai do paladar também. Eu não tenho problema em consumir alimento sim. Eu como, tá? Não tenho problema com isso. Às vezes fica. Beterraba eu cozinho como uma semana inteira beterraba, tá? Pra mim Eu não também. muda. Você também? Meu problema é só comer a mesma coisa, tipo, que nem às vezes eu faço no domingo. E aí, tipo, vai até quarta e quinta, assim, o legumes, e aí comer todo dia, assim, o mesmo, do mesmo tempero, do mesmo jeito, aí eu já começo a dar. Mas não porque faz tempo, assim. Então, aí nesse caso, pra você vale a pena fazer 2 ou 3 tipos, em Dá uma porções variada. menores. Que aí hoje eu como a beterraba, amanhã eu como a abobrinha, e no outro dia eu como tal. E aí até sábado ainda tem alguma quantidade É pra que você refazer. como eu não como carne, então geralmente eu faço mais de um, né? E aí, sei lá, eu faço a abobrinha, e aí eu faço beterraba como salada, sabe? Tipo, Mas e aí fica enjoativo mesmo, se não der fica. fica enjoativo. A beterraba tem um sabor forte, aí a abobrinha já começa a ficar meio paçoquenta, realmente. Mas aí eu vou dando opções, tem vários outros legumes que você consegue fazer, que nem a vagem. A vagem é muito gostosa, ela assim, E é rápido, você coloca ela só na água. Você deixa a água ferver, joga ela na água, depois você tira. Aí você pode usar ela como salada, nem você usa a beterraba. E aí é bem rápido esse processo. Ou você pode fazer ela refogadinha com o alho, cebola e os temperos. Também bem rápido, aí dá pra você ir variando. E normalmente vem uma porção legal nesses pacotinhos, né? Então a Uhum. vagem é legal, tem a abobrinha. O chuchu é muito fácil de fazer também. E esses processos. Entenderam o processo dos legumes? Sim. Como pode fazer para facilitar? Se você fizer assim, eu vou fazer 4 ou 5 abobrinhas de uma vez, tá? Você pode. Aí você pega, já deixa uma quantidade na geladeira que você vai consumir ali. E as outras quantidades, aí você congela. Daí o processo de congelamento, a única coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é de esperar esfriar, tá? Se tiver muito quente na sua cidade, espere esfriar na geladeira. Tem que estar em temperatura mais ambiente, porque se você pôr ele quente no freezer, ele vai criar gelo. E aí esse gelo vai tirar muito sabor do alimento, vai ficar muito aguado. Então o importante é sempre colocar ele no freezer em temperatura ambiente, tá? Então eu posso fazer ele, deixar ele picado, só para refogar na hora, deixar ele já cozido, só para pegar e colocar no prato, deixar ele já cozido e temperado, tá? Posso deixar também congelado ele só picado, depois eu retiro e faço. Legal? Outras coisas que vocês podem fazer, tipo de salada, para deixar fácil. Cenoura ralada. Você rala uma cenoura, ela dura em torno de uns 2, 3 dias na geladeira, bem tampadinha, né? Cenoura ralada, você coloca ali na salada, ela vai que vai. Beterraba ralada, também
tranquilamente, tá? Tomate, você já pode deixar o tomate picado em tampinha, com tampinha ou em saquinho. Gente, tô falando de 2, 3 tomates. Você vai ter tomate todo dia, pegar 2, 3 rodelas e você vai pôr no teu prato. Então, são coisas que você consegue já deixar pronto, tá? Couve, sabe? Couve manteiga, normalmente é couve manteiga. Você já pode deixar ela pelo menos fatiada. Aí essa eu congelo, tá? Eu pego, limpo, tiro um pouquinho do talo, porque eu como com talo e tudo, fatio bem e congelo os saquinhos já na quantidade, porque depois é só você tacar ela na frigideira e dar uma virada que ela já vem, dela já tá pronta. Então assim, essa é também boa, Luana, que é um vegetal muito bacana, até pra quem não come carne, né? Que ele tem bastante ferro. Então Eu assim, faço bastante. Na verdade, o que eu mais como assim é a é couve. couve, abobrinha e beterraba. São os meus preferidos, assim. Então, e abóbora, eu ponho abóbora no feijão. Então, eu como bastante esses. Eu acho que eu tenho até um pouco de dificuldade de variar, porque são sempre esses. Então, acho que aí é válido você variar, né? Pra quem não come carne, tem que ter uma variação ainda um pouco maior, um aporte um pouco maior disso, né? Esse É, consumo, batata tá? doce eu também como bastante. Que Aí, aí eu coloco ela no forno e fica ótimo pra mim. E é ah, bem rápido, assim. Rápido isso, não o cozimento, né? O preparo. certo. É, bem bom também. Os vegetais, gente, eu acho que a ideia geral é essa. Agora sim, eu não sei fazer muito. Gente, é Google, pode usar o Google para esse tipo de coisa. O Google vai ajudar muito para quem não tem muitas habilidades. Mas estou aqui também pergunto, olha, como é melhor fazer um chuchu? O chuchu ele vai ter várias opções. Você pode fazer ele picadinho, um refogado. Você pode fazer ele compridinho e só cozinhar na água e temperar ele, né? Que daí ele é mais, como se fosse mais gelado, né? A cenoura você já pode também deixar uma porção dela cozida, congelada. Aí você quer rodela, picada. E é sempre tudo muito rápido, gente. Quando vocês coloca água numa panela, uma pitada, um pouquinho de sal. Quando ferver a água, você jogou lá a cenoura, jogou, espera um pouquinho e já tira. Porque o restante ela vai cozinhar sozinho. E como você vai tirar na geladeira e vai pegar, requentar, você tem que deixar ele mais ao dente para quando você não for comer não virar aquela paçoquinha. Beleza? Sim. Sacaram. Frutas. Salada, eu acho que a salada crua, a salada folhas, né? Acho que é uma dificuldade da gente consumir. A sugestão de consumo é: peguei, comprei. Sabe o que eu faço? Eu já lavo tudo. Então, assim, é por isso que folhas é muito difícil a gente comprar uma quantidade muito grande, porque ela estraga, ela perde muito rápido, né? Então, assim, peguei o alface. O que eu faço? Vou chegar em casa, tirar aquelas partes que não dão pra comer, colocar esse alface em uma bacia, colocar uma colher de sopa de água sanitária ou um produtinho próprio que tem pra isso. Encontro em mercado, em hortifrutis, que é um produto próprio para higienizar as verduras e legumes, ou você pode usar água sanitária mesmo. Você vai deixar por 2, 3 minutos, tirar ela daquela água, enxaguar novamente e pôr para secar. Esse processo das folhas, o ideal é que ela esteja o mais seco possível. Então assim, deixa escorrer bastante, depois você estica ela na mesa em cima de um pano, pega um papel toalha e dá umas batidinhas. É um processo chatinho, mas assim, aí você vai ter salada para a semana inteira, porque ela vai durar na geladeira. E aí, nesse eu recomendo você pôr num pote. E você faz uma camada de papel, toalha, uma camada de alface. Uma camada de papel, toalha e uma camada de alface. E aí isso vai servir para rúcula, agrião, outras folhas, tá? Feito isso, você vai abrir o pote, pegar e colocar no prato. Processo que você vai levar em torno de meia hora ou menos, tá? Num sábado. E você vai economizar esse tempo na sua semana e vai ter essas verduras lavadas e legumes. Legal? Frutas, como eu vou fazer para armazenar frutas, para ter elas mais disponíveis, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, porque normalmente são coisas que a gente compra para semana, né? Difícil a gente comprar isso para 2 semanas, porque fruta estraga.
Mas se você quiser comprar para 2 semanas, o que você vai fazer? Comprar uma parte verde e uma parte madura. Essa é a estratégia da fruta, tá? Deixa na geladeira aquelas frutas que podem ficar na geladeira, as que estão verdes. Você só vai tirar na hora que você quiser que ela comece a madurar. Aí você coloca ela pra fora da geladeira. Se na sua cidade tiver frio, você deixa ali, tá? Aqui é muito quente, normalmente a gente tem que armazenar o máximo de coisas na geladeira, né? Então, banana eu compro 4, 5, porque senão ela vai amadurar muito rápido e a gente acaba perdendo. As frutas, assim como os legumes, é ideal que você já deixe picado também. Ainda mais essas frutas que nem a gente falou assim, vamos tentar primeiro as frutas que são fáceis de consumir, né? Que é maçã, banana. Agora, frutas que são mais difíceis, que nem melão, melancia, abacaxi, o abacate não dá, é o mamão, são frutas que você pode já deixar picada. Aí vai servir a mesma regra. Lava ela, lava bem, tira a casca, pique e coloca em saquinhos ou em potinhos. Por isso que eu falo, você tem um pote grande só para colocar esses saquinhos, vai facilitar, porque você vai lembrar que ali tem. E não vai ficar aquele monte de saquinho também jogado, né, na geladeira. Você vai olhar aquele pote e falar, ó, ali tem frutas e verduras cortadas, picadas, tá? Serve isso para as frutas. Outra dica de frutas, você pode pegar uma parte dela e deixar in natura, para você ir comendo durante a semana, e outra parte você pode congelar, pequenas porções. O que você faz com essas porções congeladas? Você bate com leite, fica uma vitamina top, bem cremosinha, bate com iogurte. Então você já tem ali, dependendo da fruta, você vai fazer um copo de suco, né? Vou guardar 2 fatias de melão, já dá um copo de suco. Só colocar no liquidificador e consumir, vai estar gelado. Então, parte você pode deixar para consumir na hora e parte você pode congelar. A banana, você tá vendo que a banana tá chegando num ponto que você vai perder, você já pica ela e congela. Assim você não perde os alimentos. Beleza? Alguma dúvida sobre isso? Sugestão? Algum alimento que vocês queiram saber melhor? Tá todo mundo bem quieto hoje. Todo mundo quietinho. Partimos então para Eu tô carne. falando. As carnes. No caso da Luana, ela não come carnes, tá? Então a gente dá as dicas para as outras pessoas. Carne. Você fez lá seu cardápio, tem a quantidade de carne que você vai comer na semana, tá? A carne, ela sem tempero, sem nenhuma manipulação, ela pode ficar congelada até 8 meses, tá? Então, assim, se você quiser comprar carne para 1 mês, você pode comprar. Aí vai do que você acha melhor aí pro seu planejamento. Decidiu comprar para a semana, ainda assim, às vezes você tem que congelar, né? Porque a carne estraga muito rápido, é 2 dias na geladeira, e qualquer outro tipo de carne ela já vai trazer aí cheiro, sabor, então você vai ter que congelar. Como você congela essa carne? Ou você vai congelar ela crua, do jeito que chegou. A ideia é que se você comprou, sei lá, 1,5 kg, você come 1,5 kg no dia? Se você come 1,5 kg no dia, você congela 1,5 kg. Não, eu não como 1,5 kg, eu como 2 pedaços, 2 partes, 2 bifes. Então, você já separa as quantidades do dia. Se é 2 bifes, já coloca 2 bifes na sacolinha, tira o ar, enrola, põe no freezer. Etiqueta, se quiser não, é o melhor. Coloca a fita crepe mesmo, caneta permanente. São 2 coisas baratinhas. Cola lá, 2 bifes de tal raça, 2 filés de frango, tá? Frango picado, frango desfiado. Então você etiqueta para você saber. Que aí você vai olhar no seu cardápio e vai falar, amanhã eu vou comer filé de frango. E meu lembrete é que eu tenho que descongelar. Então você vai lá e descongela o filé de frango. Então coloca essa etiqueta. Essa é uma opção. Isso aí você vai fazer o quê? Vai descongelar. Se você deixou a cebola e o tempero pronto ali já picado, você vai passar nesse bife, tacar na panela e comer. Certo? Posso deixar pronto e congelado? Tem essa opção também. O que você pode fazer e deixar pronto e congelado? Carne moída, refoga ela e congela. A única questão de carnes para você congelar é que você dose no sal e no tempero, porque quando a gente congela uma carne já temperada,
o freezer ele faz com que esse sabor se intensifique, tá? Então, se pôs um pouco de sal, ele já vai subir mais o sal. Então, se você pôr muito sal, provavelmente essa carne vai ficar com sabor muito salgado quando você descongelar. Carne moída é uma opção de você deixar ela congelada. Frango desfiado você pode deixar congelado. Até carne de panela cozida a gente pode deixar congelada. Essa eu deixo direto, porque minhas filhas comem, às vezes eu faço uma quantidade maior, já tiro a porção antes de pôr a batata e a cenoura e congelo. Fica perfeito. Depois eu vou lá, descongelo, coloco na pressão mais um pouco para colocar a batata que elas gostam. Bife eu não acho interessante já deixar ele frito, né? Porque além de ser rápido, quando você congela ele frito já não fica tão legal. Então, assim, essas preparações mais ensopadas, que tem mais caldo, como é o filé de como é a carne cozida, o frango desfiado, a carne moída refogada, eles têm um pouquinho mais de caldo, aí são opções legais de você congelar. O frango, se você tem uma preparação que é bife, você vai deixar 2 bifes. Se você tem uma preparação que é ele picado, você já congela ele picado. Porque adianta muito, que nem o estrogonofe que você faz ele picadinho. Então, se você congela esse frango já picado, a única coisa que você vai fazer é descongelar. Você já não vai ter que picar ele no dia. Mas aí você vai falar, ai, Ariane, mas eu vou ter que picar em 1 hora. Sim, só que como você vai fazer isso tudo de uma vez e só aquilo, você vai gastar em torno de 2 horas fazendo isso. Gente, é 2 horas no final de semana, você vai ter esse monte de coisa pronta no teu freezer. Assim, que é coisa que vai adiantar muito. Coisa que você gasta meia hora, 1 hora fazendo no dia, tá bom? Dúvidas, sugestões, angústias? Tá bom. Tinha uma coisa que eu fazia. Eu cozinhava bastante peito de frango, aí eu batia ele na panela pra ele ficar desfiadinho e colocava eles nos potinhos. E aí eu descongelava, sei lá, 3, 4 potinhos no dia pra fazer alguma refeição. Um omelete, Sim. com ele puro. E funcionava bem, assim, não ficava com gosto de nada, assim. Não, não fica. Não fica. A minha questão, assim, com guardar temperado é o feijão. É o feijão que eu não me adaptei ao sabor dele congelado e temperado. Mas, assim, frango desfiado, carne moída, eu sempre guardei já pronto, assim, bastante também. E aí eu fazia igual você, tirava uma porção, deixava na geladeira. E aí, às vezes, na correria, você não vai fritar o bife, você já tem um frango ali pronto. Você taca ali no arroz, feijão e você consegue se virar, né? Então, é uma opção. Eu acho filé de frango, peito de frango desfiado e a carne moída, 2 preparações, assim, que são bem bacanas de deixar congelado. Que ele vai para outras, você faz panqueca, você põe no ovo. Então, eu acho que é muito prático deixar isso já pronto. Ariane, Oi, e Luana. é ruim comprar comida? Porque, ó, eu faz um tempo assim que eu não cozinho. E eu peço comida, só que eu peço comida mesmo. Então, tipo, eu sempre peço no mesmo lugar as mesmas coisas. Tipo, então eu peço arroz, feijão, vem legumes, vem salada. E, tipo, me atende, assim, sabe? Às vezes eu peço até um omelete, porque o omelete de vez em quando eu como. E aí eu queria saber se, tipo, sei lá, se não é tão legal, de repente. É que, assim, a questão... Ai, desculpa. A questão da comida pronta é que às vezes a gente não sabe como é feita. Que tipo de Uhum, tempero que eles usam? Será que né? Às vezes tem a proposta de que é uma comida caseira, né? Que é uma forma de te uhum. chamar a atenção para fazer aquele pedido. Mas será que de fato é tão caseira? Será que tem algum outro produto que eles usam, né? Que nem eu falo assim, Sazon, caldo quinor, esse tipo de produto. Porque aí aí vai te prejudicar. Se você pede todo dia e tá consumindo isso todo dia, daí é um Uhum. pouco prejudicial. Agora, se você conhece a procedência do lugar e sabe que eles estão usando ali temperos mesmo mais naturais, não tem problema nenhum. Só que a É. questão é a variedade também, né? Então, assim, você tem uma variedade nesse lugar? Eles fazem, tipo, os legumes do dia. E aí todo dia é um diferente. Ah, então eu não vejo problema. Eu ia até falar, tem quem apele para marmitas prontas. E às vezes a gente tem. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, que soltou aqui, parece.
Tem quem compre marmitas prontas e tem lugar que atende essas questões de quantidade, qualidade, de não usar, né? Tem bastante. Só não dá pra saber mesmo, tipo, que nem eu peço no iFood, é no mesmo lugar, mas não tenho contato direto com eles, né? Então não dá pra saber o tipo de tempero que eles usam, isso daí. Apesar de que às vezes a gente, não sei, às vezes a gente pode Gente, né? sentir. Eu, Então, eu não acho que é uma comida, porque o sazon em si, ele tem um gosto de uma comida muito temperada, assim, é isso que eu né? ia Tipo, falar. Você eu pode. acho que é um tempero mais leve. E ele é específico para vegetariano? Não, Não. não. Então, às vezes, se você vê, se é um restaurante muito grande, normalmente usa. Se for um pouco menor, às vezes não usa. Mas às vezes você pode até perguntar. Como você pede Uhum. sempre, você pode perguntar. Não tem problema nenhum. Mas eu acredito se você também acostumar a deixar algumas refeições prontas, e aí você também evita de pedir o tempo todo. Deixar mais Uhum. para um dia muito extremo. Para mim o problema mais é esse, não saber. Na sua casa você sabe o que você põe. Alho, cebola, Uhum. sal, né? Aí quando você pede, você já não sabe. Então eu acho que o maior problema é esse, Entendi. tá bom? Eu acho assim, gente, que de organização, de deixar as refeições prontas é isso, tá? E aí eu vou falar um pouco daquele cardápio, como que você pode se programar. Você vai pegar aquele cardápio, né? Eu dei a dica de imprimir um e escrever em lápis, tá? Você pode escrever ele em lápis mesmo. Por quê? Porque o lápis você apaga e às vezes, porque às vezes a gente muda alguma coisinha só, né? Que nem você não muda todo dia, toda semana a refeição. A base mais ou menos é arroz, feijão, né? Alguma massa. Então você deixa ali a base, às vezes você vai mudar o quê? A carne, a proteína, as verduras e frutas. Então aí você desenhar aquele cardápio e já passou. Que dia que você faz compra? Você vai fazer a compra semanal, tá? A lista de compra que eu tô mandando para vocês é uma lista, ela é mais semanal e quinzenal, tá? E é mais para essas coisas assim, leites, frutas, queijos, carnes, tá? Lá não tem o grosso, que a gente fala arroz, feijão, óleo, café. Então assim, essa compra, ela pode ser mensal, essa de produtos que não estragam, né? Eu não sei qual é a programação de vocês, mas se é para ganhar tempo e se você tem essa grana para fazer de uma vez, você pode fazer essa compra do bruto uma vez no mês. E aí você deve ter em média o que você usa. Eu uso 2 pós de café por mês. Eu uso 2, 3 litros de óleo por mês. Então você vai comprar e deixar em casa. Agora essa outra das refeições, ainda mais para fruta e verdura, é uma coisa mais semanal. Aí vocês vão ter que decidir se vai na feira, se vai no mercado. Como você vai fazer essas refeições? Gente, aqui é que nem eu falei, chegou a hora que ou vai ou racha, né? Escolher um dia da semana e ficar esse tempo na cozinha. Tem alguém para ajudar? Ótimo, seria ótimo se tivesse. Se não tem, você vai ter que botar a mão na massa sozinha. Pega esse dia e faz e congela e deixa pronto na geladeira. Só assim a gente vai conseguir ter opções mais adequadas para o dia a dia. Se não, gente, vai acontecer de você ter fome, você vai comer o que tem na geladeira. É aquilo que a gente falou, né? Então, isso é uma forma de você preparar o seu ambiente para quando você tiver fome e para quando você não tiver tempo, tá? Então, assim, várias verduras raladas, cozidas, já prontas ali, vai facilitar muito a vida. Não quer fazer o arroz, feijão congelado? Quer continuar fazendo durante o dia? Beleza. Mas eu acho que verduras e frutas, se você deixar desse jeito, já vai adiantar a tua vida e você vai conseguir seguir aquela regrinha que a gente conversou na última semana, que é colocar uma porção de arroz, de carboidrato, de proteína e de reguladores no prato. Por quê? Porque já vai estar pronto na geladeira. Certo? Certo. Alguma dúvida, algum alimento que vocês gostariam de saber se vale a pena? Se vale a pena ter em casa, se vale a pena congelar, se vale a pena fazer? Acho que eu não. Não. Para o café da manhã, como você pode facilitar seu café da manhã? Ó, uma opção é essas frutas já picadas e uma parte congelada, tá?
Se de repente você colocar lá no seu café da manhã que você vai tomar uma vitamina, então você já tem fruta picada para vitamina, tá? Tem mamão picado, tem manga, tá? Tem banana congelada às vezes. Então você já tem sua fruta pro café da manhã. Bolo. Quem quiser fazer bolo pra semana também, como opção de lanche, café da tarde, ceia, você pode também fazer. E aí você faz aquele bolo mais simples, né? Que é o bolo, sei lá, de fubá, bolo de laranja. Você já faz ele maiorzinho, compra uma forma, faz maior. E você também pode armazenar ele na geladeira, que ele vai continuar fresquinho. Então é o mesmo esquema. Cortou uma parte, colocou na geladeira, quando for comer, tira um pouco antes para ele voltar para a temperatura dele. Tira do saquinho e volta a comer. Então assim, aí você vai fazer um bolo na semana. E vai ter isso para comer a semana inteira, tá? Legumes, outras formas de fazer legumes que facilitam a vida é no forno, tá? E aí às vezes você pode pôr vários dele. Mas assim, é igual a Luana falou, se você vai fazer muito também às vezes você vai enjoar, né? Mas assim, no forno você pode colocar cenoura picada com abobrinha, com batata doce, com vagem, tá? Regar no azeite, colocar a cebola inteira, alho e os temperinhos, mexer bem em forno. Cozinhou, pronto, é um vegetal também para a semana inteira. Beleza, gente? Qual que é esse aí que você falou agora? No forno, Mísia, para fazer tipo de forno, sabe? Vegetais no forno, que é sempre muito prático também, né? Porque enquanto ele tá no forno, você pode estar fazendo outras coisas, que ele demora um pouquinho mais, né? Mas é outra opção de você também fazer naquele dia que você decidiu fazer tudo. E você pode também tirar ele, separar e pôr em saquinhos e em potinhos na geladeira. É que são formas também de, às vezes, mudar o sabor, mudar as texturas, né? Porque às vezes o mesmo alimento feito de outras preparações, de outras formas, ele muda, né? Pra não ficar enjoativo, pra não ficar aquelas coisas todas. Elisa, você ia falar? Da tarde, eu ia perguntar para o lanchinho da tarde, tem alguma dica só pra gente sair um pouquinho da fruta? Tava até pensando num lanche natural, mas é que eu tenho medo de fazer e o pão ficou mole, isso me dá agonia. Mas você fala deixar pronto, assim, o pão? É, porque aí os vegetais eles vão soltando a aguinha, né? Ó, eu vou mandar hoje, tá até separado, que tem várias opções de lanches, tudo, mas assim, Quando eu fazia, assim, lanche natural, eu já preparava um franguinho, tipo, meio patê, deixava no potinho, depois eu colocava no pão. As Vai- coisinhas separado e depois só montar mesmo, É. sabe? essa parte, assim, pra deixar ele pronto, ele vai ficar murcho. Não tem como. Só aqueles Vai, mesmo né? que a gente compra nas lanchonetes, que é quase que industrializado, né? Não sei como ele, porque ele fica super. O negócio é duro pra sempre. Fica aquele alface crocante pro resto da vida. Mas assim, ó, Eli, se você conseguiu fazer esses preparos que eu te falei de alguns vegetais, de folhas, tá? O que você vai fazer é pegar o pão, colocar lá, você decidiu fazer o frango desfiado, por exemplo. Você tem o frango já desfiado, vai passar um requeijão no pão, um pouco de maionese, ou só o frango. E ali você só vai pôr o frango em cima do pão, pegar um pouco de cenoura, o tomate que já tá picado, fechar e você já tá com esse lanche pronto. Sim. Nisso também já vai te adiantar o processo, entendeu? Por isso que eu falo, com se você deixa esse pré-preparar, eu vou preparar um lanchinho do zero, que você vai parar, né? Vai, sei lá, cozinhar o frango. É óbvio que você não vai parar no meio da tarde cozinhar um frango para fazer seu lanche. Mas você teria que cozinhar esse frango, lavar o alface, picar o tomate, ralar a cenoura. Até lá você já desistiu. Então, quando você já tem isso, você só vai pegar e pôr no pão. Já facilita, tá? Gente, atum, sardinha em lata são opções também, tá? Pra ter em casa, pra colocar no lanche, tá? Lembra que eu falei que existem alguns alimentos industrializados que são bons, que são, assim, adequados pra usar? Então, esses dois tipos são ótimos, tá? Recomendado o consumo de 1 a 2 vezes por semana, tá? Por causa dos ômegas que tem nos peixes, tá? E mesmo esses peixes enlatados, eles trazem isso. E quando escolher, optem pela opção em óleo, tá? Que é mais segura do que a opção em água. Então não tem problema. Aí você escorre aquele olhinho, né?
e consome, tá? Muito versátil também, gente, para fazer lanchinho natural, né? Você pegou ali o atum ou a sardinha, macetou com um pouquinho de requeijão ou de maionese, colocou cenoura e cebola, já era, tá feito, né? Já é uma refeição aí para um pratinho para um lanche natural. O atum pode ir na salada também. Fazer uma saladinha de atum. Às vezes você não quer comer nenhum outro tipo de carne, mas quer um pouco de proteína. Umas colherzinhas de atum. Luana, para lanchinho natural, você pode ir nos queijos, né? Um pouquinho de queijo branco, tá? Também tá bem adotado. Esses Pelo que- quê? queijo de soja, se você usar, se você gostar, para você é interessante, né? Por conta do não consumo de alimentos de origem animal. Você pode usar tofu, esses tipos de queijo, certo? Certo. Eu também como, tipo, pão com alface numa boa, assim. Alface só. Às vezes um ovo mexido, né? Eu sei que você não é muito chegada no ovo, mas aí se você também comer 1 ou 2 vezes na semana, para você vai ser bacana. Que aí tem as proteínas que tem na carne que você não consome. Então, às vezes um ovo mexido ali com pão, aí você tá melhor o paladar dessa proteína. Certo? Certo. Lanche da tarde, outras opções, né, Elis? Panquequinhas, Bolo de banana, de aveia. os bolos você pode consumir à tarde. É que Pode se for pro salgado, pra mim é melhor. que a Elis é do salgado, né? Elis, panqueca, Guacamole, guacamole, para quem gosta. torrada, eu amo. Isso. Você vê, ó, a torrada mesmo, né? Que é um alimento industrializado, mas você vai poder consumir ela. Então, se você tem essa torrada, igual a Karine falou, você gosta de guacamole? Já é uma opção. Torrada com guacamole. Você tá aí com atum ou com a sardinha, faz um patezinho. Gente, patezinho simples. Você pega ali a sardinha, tem que tirar aquele miolinho dela. Tem quem come com os miolinhos e tudo, né? Mas tem quem tire. Macetar com garfo, 1 colher de maionese. Se você colocar uma cenoura ralada e um pouquinho de cebola, para quem gosta de cebola, já era, virou um patezinho top. E aí já tem até um vegetal aí no meio do lanche da tarde. Colocou na torrada e consumiu. Tem as panquecas, que aí já levam um tempinho maior de preparo, né? Porque aí nunca fiz, na verdade, não sei se existe forma de deixar ela pronta, se fica legal o sabor. Fica legal. Você Dá fa- pra fazer. Eu comprava em Gramado, eles vendiam pronto assim 10 panquequinhas. Dura acho que 5 dias também. Tapioca é ruim, Ari? Mas essa panqueca mesa que você comprava pronta, ela é muito industrializada? Você tem essa lembrança? Não, é caseiro. Uma pessoa fazia e vendia no mercado. Ah, Lá em Gramado tem muito dessas coisas assim, caseironas. E aí você podia deixar Tem na massa, geladeira? tem tipos de massas também, assim, aiolines, espaguete que o povo fazia. Sim, deixa na geladeira, aí colocava lá a data e o máximo de tempo para poder consumir, que era sempre 5 dias. Aí a panquequinha era bem dessa fininha, não é a americana, não. É essa que a gente usa mesmo para enrolar. Panqueca do Brasil aqui, assim mesmo. Isso, aquela fininha, bonitinha. E eles faziam até com massa com... é aquilo que o papai comia? Espinafre. Isso, aí a massa fica verdinha, sabe? Aí. É bem fininha, assim. Eu fazia, eu acho que umas 20, assim, por esses pratinhos de festa mesmo, sabe? Sim, Colocar nos pratinhos e enrolava no papel filme lá. Aí, Elisa, é uma opção também. Aí você pode deixar esse pré-pronto, né? Eu vou testar aqui essa semana e vou te falar. Vou ver se eu faço hoje uma porçãozinha de panqueca, que também não é muito trabalhoso. E vou deixar na geladeira por alguns dias. E aí a gente vê. Mas provavelmente, né, a Mísia já deu uma ideia aí de que não fica ruim. Então, é uma opção de lanche. Que aí você vai pegar essa panqueca da geladeira, você vai voltar para a frigideira um pouquinho, colocar alguma coisa dentro dela e comer, tá?
Eu nem voltava na frigideira, mas eu acho que voltar na frigideira é uma opção. Como a Não, gente para fazia, caso colocava de no um. forno, Como ela. micro-ondas rapidinho. Sim, como ela quer comer em forma de lanche, aí ela vai dar uma esquentadinha, né? Porque aí se você for fazer a panqueca mesmo com molho, você não vai precisar esquentar ela. Você vai enrolar o recheio e colocar o molho, né? Mas eu acho que para um lanchinho, a não ser que ela queira um lanchinho mais pro gelado, que também são opções. Eu ia falar alguma outra coisa disso aqui, agora eu não lembro. Tapioca? Ah, Tapioca você não? perguntou da tapioca. Ó, não é ruim essa ideia de que, mas também não é o super alimento que trouxeram, tá, gente? É apenas um alimento, a tapioca, mas é uma opção também. A questão desse, assim, pão branco, tapioca, é o seguinte, a base deles muito forte é o que? É o carboidrato. Lembra que eu falei que sempre a fonte, um alimento é fonte de alguma coisa? E é o caso das farinhas brancas, da tapioca. Então, assim, dependendo da refeição que você faz, a gente tem um negócio que a gente chama de pico glicêmico, tá? Vou usar a tapioca como exemplo. Aí tem a tapioca e decidi comer ela com leite moça. Vou colocar uma coisa bem carboidrato, assim, top. E aí você comeu. Se você tá um tempo sem comer, teu corpo ele vai subir o açúcar bem rápido. E aí ele vai liberar a insulina para pegar esse açúcar. E da mesma forma que ele liberou a glicose, que ela subiu, a insulina subiu, pegou ela e desceu de uma vez. O que pode acontecer nesses casos? Na maioria dos casos, você vai sentir fome muito rápido depois dessa refeição. Esses picos não são interessantes para o nosso corpo. E aí você vai comer isso e logo depois você vai sentir fome. Sabe quando você come um macarrão mais simples que logo depois está com fome? É a mesma ideia, né? Agora, se você come um macarrão à bolonhesa com algum pedaço de proteína, essa refeição ela se prolonga um pouco. Agora, se você comer um macarrão mais simples, tipo ao sugo, sem nenhuma verdura, legumes ou proteína, você vai ter uma fome mais rápido, porque o corpo vai digerir muito rápido, tá? Não é ruim, gente, assim, você vai pegar e comer depois, se você sentiu fome. Se só tinha macarrão com molho para comer, você vai comer e depois você vai fazer outra refeição. O problema não é sentir fome. Mas se você precisa de um tempo maior de alimentação, se você quer que esse pico de insulina não suba muito rápido, tá? Isso é muito importante também para quem tem diabetes, mas para quem não tem, é importante controlar isso. Então você tem que às vezes misturar essas coisas. A tapioca, pensando nela numa forma para comer doce, talvez assim, tapioca, uma banana, um pouco de canela e ainda você comer alguma outra coisa salgada, uma outra coisa com proteína, talvez 2 fatias de queijo. Você entendeu que a tapioca, ela vai mudar de configuração, porque tudo aquilo vai entrar na barriga, tá? Aí a proteína do queijo vai fazer com que ela seja digerida um pouco mais devagar, então você não vai ter um pico. Se você pensar numa tapioca salgada, aí você vai pôr tapioca, um ovo mexido, tomate e cenoura. O carboidrato vai misturar com o tomate, que é o vegetal, né, o fruto, e com a proteína do ovo, e a digestão vai ser mais devagar, então você não vai ter o pico. Então é interessante que a gente vai manter um pico assim de glicemia, não subir e descer de uma vez, tá? Daí ele vai subir e vai mantendo assim, porque o ovo se juntou, né, com a tapioca e ele vai seguindo. Entenderam? Era isso, Mísia? Oiê? Alô? Ai, tô brigando aqui com o microfoninho. Ah, legal, gostei da Sacou? explicação. Entendeu? Aham. Então é nisso. Ah, mas eu quero a tapioca com leite moça? Sim. Escolha comer ela depois de uma refeição, então. Uma refeição mais completa. Ah, eu vou comer ali um pouquinho depois do almoço. E aí, normalmente você não vai fazer uma muito grande porque você já comeu. Então, assim, eu acho que a dica dos doces já é uma meia entrada nessa aqui. Escolher comer eles depois de uma refeição já mais estruturada, né? Comer meu arroz, feijão, minha salada e proteína e vou comer um doce depois desse almoço, tá? Primeiro que ele não vai ter esse pico de subir e descer e você sentir muita fome, e às vezes esse pico de subir e descer dá até um mal-estar, tá? Porque sobe muito e depois baixa muito rápido, a gente pode ficar meio lesado. E aí você comendo isso depois do almoço, a chance de você não comer quantidades exageradas é mais real, tá bom? O tempo já tá indo. Gente, clareou a ideia da organização, de como fazer uns pré-preparos para você ter mais muito. tranquilidade na semana e mais opções de comer de forma adequada?
Bastante. Bastante. Gente, precisa de receita, de dicas dessas coisas, vocês vão me falando. Porque assim, é um material muito grande para você pegar e falar, vou te passar aqui ou vou mandar materiais, tá? Na dúvida, joga no Google, não tem erro. Como preparar chuchu para congelar, tá? Ele vai dar o passo a passo. A maioria das páginas que eu entrei, que ontem eu entrei já para olhar, para ver, para falar se é real, assim, vocês pesquisarem. Todas as páginas, assim, é o correto. Eles vão mandar higienizar, congelar e tal. Vou mandando aqui no grupo hoje vários materiais, tem bastante, tá, gente? Então eu peço que vocês separem aí um espacinho no computador ou no celular e guardem, tá? Tem opção salgada de lanche, doce, de café da manhã. Tem opções de sanduíches, né, naturais, tá? Várias opções. Algumas lá tem carboidrato, proteína e calorias, tá? Eu não quero que vocês se preocupem com isso. Só tá lá porque é um material que eu uso para às vezes outros pacientes que precisam fazer essas contagens, tá? E eu acabei que eu não tirei para mandar para vocês. Então não é para ficar contando, esse aqui tem menos calorias, esse aqui tem mais, tá? No caso de vocês, o consumo, vocês vão tranquilo. Tem opções de molho, de salada. Então tem bastante coisa. E aí vocês vão ter que parar e ler. Se vocês quiserem dar uma olhada antes de preparar o cardápio, às vezes é interessante. Que pode abrir aí uma ideia do que vocês podem fazer durante a semana, tá? Luana, tem lá um material sobre proteínas de origem vegetal. Eu acho que é bem legal você dar uma olhada e ver o que você pode incluir também no seu dia a dia, tá? Porque a falta de proteína também traz aí algumas coisas, principalmente essa coisa de fome, de parecer não estar saciado e querer o tempo todo ficar beliscando. Tá? A proteína, ela tem essa função aí que ela tem a digestão dela é mais longa, tá? Entendi. E Tá aí bom. tem lá bastante opção também. E serve pra todo mundo, tá? Não é só pra Luana essa coisa da proteína vegetal, né? O dela é um pouquinho mais específico porque ela não come muitas coisas de origem animal. Mas que nem vocês, hoje eu não quero comer carne, vou comer uma lentilha, vou comer soja, tá bom? Gente, lembrei o que eu queria falar, muito importante. Tentem incluir na dieta de vocês, nesse cardápio, pelo menos uma porção, sabe do quê? Grão de bico, lentilha. Grão de bico e lentilha, eu acho que eu ia falar, tá? Demora, o preparo deles demora. Só que eu vou dar a dica de ouro que é, gente, compra já cozido. Não tem erro. Pesquisei bastante ontem, olhei bastante ontem. Quem colocou o aplicativo Desrotulando, pode até colocar lá já e ver as marcas. Não aparecem muitas, porque o aplicativo ainda está em construção, tá? Mas tem marcas que você coloca lá, a pontuação dele é 100. Lembra que no Desrotulando 100, quanto mais próximo do 100, é um alimento muito bom. Então, gente, tem lá grão de bico, lentilha, feijão fradinho, outros tipos de feijões já cozidos em porção menores, que eles é como se eles fossem bem feitos em casa, tá? Tem uns que não tem nem adição de sal, é cozido. Você vai tirar daquele negócio, pôr no prato e comer. Então, é muito interessante isso também. A gente vai ter uma variação melhor, tá? Lentilha a gente come na salada, né? Faz salada de lentilha. Tem bastante coisa. É grão de bico e lentilha que tu disse? São duas opções que já são cozidas, que tem aí. Eu não sei se a gente encontra aqui, né, Mísia? Eu não colhei, eu até vou olhar para ver, porque eu tenho bastante dificuldade de cozinhar essas outras leguminosas, né? Então, assim, tentem colocar no cardápio esse tipo de coisa, tá? Vou mandar no grupo melhor, é que agora que eu lembrei assim, bem corrido. E aí eu falo assim, olhar essas opções que já são prontas também, né, é muito interessante. Beleza? Ah, beleza. E eu tenho uma dica para cozinhar um grão de bico. Sim. Karine, você tá falando? Eu não tô te ouvindo. Karine? É que eu tirei o fone. Tá me ouvindo? Tá bem baixinho. Agora sim. Pode falar, Elis. Beleza, só. Ah, minha mãe gosta muito de grão de bico, né? Então, o que ela faz? Ela pega bastante, sabe? 1 quilo de grão de bico, ela deixa de um dia pro outro. Aí descarta toda aquela água, né? Porque ela vai fermentar. No dia seguinte, gente, de 15 a 20 minutinhos, uma panela de pressão, ele tá ótimo. Gente, isso é bem importante do feijão de ficar um tempo de molho.
É, E Eu, aí você tira bem aquela água. lembrado, bem lembrado, é uma coisa que a gente tem que falar e eu sempre passo. Nem Todas leguminosas, né, que é feijões, esses feijões, eles devem ficar de molho, pelo menos 12 horas, tá? Então assim, você se programa, coloca lá o lembrete, se seu feijão terminou de cozinhar, você vai pôr feijão de molho, tá? Você pode pôr aí ele numa água, coloca um pano de prato em cima, né, pra não pousar nenhum bicho e deixa ele fora da geladeira. Aqui a gente costuma às vezes até deixar dentro da geladeira porque é muito quente. Mas aí à noite às vezes é mais fresquinho, a gente consegue deixar fora. Descartou essa água, você pode cozinhar o feijão. Vai cozinhar mais rápido. Esse molho, que nem o da lentilha também, da soja, desse tipo de coisa, o molho ele vai tirar também alguns fitatos, né? A gente chama de fitatos, que são substâncias que atrapalham a absorção de alguns nutrientes. Então, colocar de molho é muito importante. O fitato ele atrapalha muito a absorção de ferro, de cálcio, tá? De minerais. Então, deixar de molho tem essa importância, tá? Igual, pelo que eu me lembro, não sei. Não pode cozinhar, tipo, a beterraba junto com feijão, né? A gente acha que vai ajudar, mas eu acho que atrapalha, na verdade. A questão, igual que a Luana falou da abóbora. A abóbora também tem esse rolê? Não. abóbora. Normalmente o que tem esses fitatos são as leguminosas e alguns vegetais tem também. Mas assim, não dá pra Vai pilhar. desligar. Vai, não dá pra